Bom, pessoal, tudo tranquilo? E aí, estão estudando? Isso aí, hein? Ó, agora vamos fazer uma revisãozinha de fisiologia vegetal, certo? Vamos falar aqueles principais pontos, né, que vão possivelmente aparecer na sua prova. Então, vamos começar lá. Primeiro, quero te lembrar o seguinte. Uma questãozinha assim que pode aparecer está ligada à nutrição da planta. Vocês lembram lá, né? Todos os seres vivos de maneira geral precisam do nitrogênio, do fósforo, do potássio, do cálcio, do magnésio, enfim, dos nutrientes inorgânicos e também, claro, conseguimos sintetizar os nutrientes orgânicos. Aqui, nessa tabela, você está vendo o seguinte, ó. A planta, ela precisa de alguns nutrientes em maior quantidade do que outros. Então, nós vamos definir assim, os macronutrientes e os micronutrientes. Quem são os macronutrientes, então, da planta? Os mais importantes, vamos dizer assim. Você tem o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o cálcio, o magnésio e o potássio, certo? Esses são os macronutrientes, importantíssimos. Por exemplo, você sabe que potássio está lá na membrana plasmática, ajudando no transporte lá, né, a bomba de sódio e potássio. Você tem o potássio, inclusive, é o principal íon ligado ao transporte passivo, que é para fazer o controle osmótico da planta, né? Nós, animais, você sabe que o principal é o sódio, já na planta é o potássio. Bom, e você sabe que o nitrogênio é importante lá na função das bases nitrogenadas, dos aminoácidos. Então, assim, esses são os principais nutrientes. E em pequena quantidade, mas necessário também, né? Que é o cloro, o ferro, o boro, enfim, essa parte aqui da tabela, ok? Então, é uma questão de você lembrar os macronutrientes e micronutrientes. Bom, outra coisa que pode aparecer também na sua prova é o seguinte, existe um transporte lá na raiz, porque a raiz, a hora que a função dela é absorver a seiva bruta, não é isso? Essa seiva bruta vão ter a água e os sais minerais. Então, é o que nós estamos falando aqui, dos sais. E esse transporte, ele vai ser realizado de duas formas. Bom, aqui a gente coloca assim, ó, você tem o transporte, que é chamado de simpoplasto e apoplasto. O simplasto é aquele transporte que vai passar por dentro da célula. Olha aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, tá vendo? Esse é o simplasto. Os nutrientes passam por dentro da célula, vão passando por dentro da célula, os minerais vão sendo bombeados. Lembrando que aqui gasta energia, então vai ter o ATP sendo utilizado, necessidade da mitocôndria, necessidade de chegar aqui nessas células, chegar oxigênio, necessidade de ser aerado, então o solo, lembra da minhoca, fazer galerias, aerar o solo, esse oxigênio chegar até a raiz, aqui dentro está cheio de mitocôndria para gerar ATP, enfim, isso vai ser bombeado até a região do xilema. O que vai acontecendo então com a pressão osmótica do xilema? Vai aumentando, e a pressão osmótica aumentando vai puxar água. Aí no caso tem esse deslocamento por dentro da célula. Mas também, você observa que tem o deslocamento, estou falando aqui, ó, apoplástico, que passa por entre as células. Então, no caso aqui, ó, olha isso aqui, ó, o apoplástico, ele está passando por entre as células. Lembra que na parede celular dos vegetais, nós temos aquelas junções comunicantes, que nós chamamos aqui de plasmodesmos. Então passa aqui, ó, por entre os plasmodesmos, ok? Até chegar lá na parte central da raiz, ok? Então, ficou fixo aí, apoplasto e simplasto. Simplasto por dentro da célula e apoplasto por entre as células. Tá. Bom, a planta, ela realiza dois tipos de transpiração. São elas, a transpiração cuticular e a transpiração estomática. A principal, é claro, é a estomática. Aí temos que recordar o mecanismo de abertura e fechamento dos estômagos. Mas antes disso, vamos lembrar o seguinte. Olha aqui, ó. A epiderme da folha, lembra que a epiderme ela tem a cutícula, essa cutícula de certa forma impede um pouquinho a perda excessiva de água, certo? E evitar também que a planta desidrate. E na parte de baixo é onde mais se localizam os estômatos, tá? Claro, tem alguns estômatos na parte de cima, mas é principalmente na parte de baixo, porque tem menos contato com o sol. Porque se estivesse na parte de cima, a planta perderia muita água e consequentemente ela correria um sério risco de desidratar. Então fica mais na parte de baixo, ok? E no caso da transpiração, temos um gráfico aqui, olha esse gráfico. Esse gráfico ele vai mostrar justamente o que? A relação da transpiração estomática e cuticular. A planta realiza as duas. A estomática vai ser só quando estiver durante o dia, porque tá tendo, a luz é importante para fazer o estômago abrir, né? Então, no caso, você vê aqui que esse gráfico mostra que nessa parte aqui, nesse ponto, aqui está tendo transpiração tanto estomática quanto cuticular. Com o passar do tempo, né, o que vai acontecendo com os estômagos com o passar do dia? Eles irão fechar. E no que os estômagos vão fechando, você observa que o gráfico está caindo, indicando que a transpiração estomática está cessando, ficando apenas a transpiração cuticular. Lembrando que a transpiração cuticular é a todo momento, não é só aqui não, tá? Então, todo momento tem a transpiração cuticular e a transpiração estomática inicia aqui e termina aqui, certinho? E essa transpiração, então,
é importante, a estrutura importante são os estômatos. Então aqui tem um mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos. Olha aqui, vamos dar uma olhada nos estômatos. O estômato ele tem a célula guarda e ele tem as células anexas, ou também chamada de células subsidiárias, essas células que ficam em volta. O estômato, lembrem, o estômato é a única célula da epiderme, tá, que tem cloroplasto, portanto realiza fotossíntese. Tá? Então é a única célula epidérmica que realiza fotossíntese. E no caso dos estômatos, ele aqui, no caso desse estômato, ele vai ser considerado de uma dicotiledônia, observando o formato riniforme. Geralmente os estômatos de monocotiledôneas, ele tem um formato de um halteres, tá? Então essa aqui é uma dicotiledônia. E observe o seguinte, o estômato ele tem nessa parte aqui, ó, essa parte ela é mais espessa, ela tem uma camada maior de celulose na parede. Isso vai ser importante, porque a hora que essa célula ficar túrgida, ela vai então tentar expandir, né? A gente chama isso de desplasmólise, ela vai ficar desplasmolizada. Só que nessa região aqui, ó, onde está mais espesso, em vez da célula expandir, o que vai acontecer nessa região? Ela faz isso, ó, ela faz desse jeito, porque essa parte aqui ela é mais espessa. Como ela é mais espessa, ela faz esse movimento e com isso forma um buraco entre elas. E esse buraco, esse opérculo é chamado de ostíolo. É por aqui que vai ocorrer então as trocas gasosas. Lembrando que os estômatos realizam as trocas gasosas, nesse caso, entra CO2, sai O2 e também sai água, vapor, que é a transpiração que nós vimos anteriormente, certo? Agora, como que ocorre esse mecanismo? O mecanismo mais aceito é o mecanismo do potássio. Não é que é mais aceito, hoje é o atual, né? Não é que é só esse, tem também aquela parte da fosforilase que vai quebrar o amido em glicose, a glicose vai aumentar a permeabilidade das células guarda e com isso vai puxar água. Esse é um mecanismo, mas o que vai aparecer na sua prova é esse aqui. Lembre, amanhece, a luz, o que a luz vai fazer? A radiação solar, ela vai ter contato com as moléculas de amido. O amido vai ser produzido nas células guarda, como eu falei para você, a célula guarda tem cloroplasto, realiza fotossíntese. O amido, sendo quebrado pela radiação solar, ele vai formar ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos, por sua vez, vão aumentar a permeabilidade, né? Irão aumentar a permeabilidade das células guarda aos íons potássio. O que começa a acontecer então? A bombear um monte de íon potássio para dentro da célula guarda. Resultado, se o potássio entra, puxa muito o quê? Água. Se puxa água, o que acontece com o volume da célula guarda? Vai aumentar, vai ficar desplasmolizada, né? Túrgida, e consequentemente os ostíolos vão abrir, ok? O estômato abre e forma o ostíolo, certinho? Com isso vai ocorrer então trocas gasosas e eliminação de água no estado de vapor, que é a transpiração. Quando chega no finalzinho da tarde, o que acontece com a quantidade de luz? Diminui. Se a quantidade de luz diminui, o que vai acontecer com aquela quebra de amido formando os ácidos orgânicos para aumentar a permeabilidade das células estomáticas? Vai diminuir. Consequentemente, esse potássio que entrou vai agora o quê? Sair. O potássio saindo, o que acontece com a pressão osmótica dentro da célula estomática? Da célula guarda? Diminui. E, consequentemente, a água vai sair acompanhando o potássio. Resultado, a célula guarda vai ficar murcha e a célula guarda ficando murcha, o ostíolo fecha. Aqui embaixo, nessa parte aqui da tela, eu coloquei aqui, ó, tem lá no livro, tá? Tem na apostila, tem as condições para que o estômago esteja aberto ou fechado. No caso, lembre, são 3 condições que você vai sempre lembrar na prova. É gás carbônico, CO2, luz e água. Agora, vamos imaginar o seguinte, o CO2 você vai ligar à célula guarda. Nesse caso, lembre, célula guarda. O CO2 faz parte da fotossíntese. Se tiver luz, o que está acontecendo? Se tiver luz, está ocorrendo fotossíntese. Se está ocorrendo fotossíntese, está tendo um consumo de oxigênio. Então, a quantidade de oxigênio, de CO2 dentro da célula guarda vai estar baixa, indicando que tem luz, está sendo consumido para realizar a fotossíntese. Por isso que taxa baixa de CO2 faz com que indique que os estômatos estão abertos, certo? Agora, junto com o CO2 sendo consumido, tem muita o quê? Luz. Resultado, muita luz, pouco CO2 e muita água, por quê? A água vai ser puxada pelo íon potássio que está sendo bombeado para dentro da célula guarda. Então, se o potássio entra, puxa o quê? Água. O volume de água na célula guarda aumenta e o estômago está aberto. Certinho? Então fica assim. Quantidade de CO2, o estômago está aberto. Quantidade de CO2 baixa dentro da célula guarda, volume de água alto e também uma intensa luminosidade. Certinho? Então isso é para os estômagos estarem abertos. Ok?
Então, fica a dica aí, ó. Quais são os fatores que vão controlar então o estômago? Luminosidade, concentração de gás carbônico e a disponibilidade de água. Muita água, pouco gás carbônico e muita luz, estômatos abertos. Beleza? Então fica essa dica aí. Isso aqui é uma questão que sempre está aparecendo em prova, do mecanismo de abertura e fechamento dos estômagos. Lembra, se tiver o tempo muito abafado, tiver muito seco, o que vai acontecer? A água, o tempo seco, a pressão de vapor do lado de fora também está alta. E isso também, de certa forma, começa a arrancar água dos estômagos. Se tira a água dos estômagos, célula guarda fica o quê? Murcha e o estômago fecha, justamente para poupar, já que a pressão de vapor do lado de fora está muito o quê? Alta e puxando aquela água da célula estomática. É uma outra condição também. Beleza? Um abraço. A estudar, hein?